Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje começamos a falar sobre Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o grande doutor da Igreja Católica. Nesse primeiro vídeo falaremos sobre a sua vida, sobre a base da sua filosofia, as influências que permitiram a construção dessa base filosófica e a sua concepção de história linear, com começo, meio e fim, o fim sendo a cidade de Deus. Entender essa base filosófica, essa concepção de história e as influências que compõem a sua filosofia são caminhos fundamentais para compreendermos os conceitos fundamentais, os conceitos norteadores da sua filosofia. Esses conceitos serão vistos na segunda videoaula, conceitos esses que todo vestibulando precisa ter para se encaminhar bem no seu vestibular, conceitos esses que todo sujeito que quer entender Santo Agostinho precisa dominar. Agostinho nasceu no ano de 354 depois de Cristo. Nasceu com o nome de Aurelius Augustinus. Onde Aurelius Augustinus nasceu? Nasceu na cidade que então recebia o nome de Tagasta. Hoje, Tagasta é Sulk Arras. Soletrando para vocês, S-O-U-K. E depois A-H-R-A-S. Sulk Arras. Cidade que hoje pertence ao país Argélia. Enfim, esse local, Tagasta, ficava e fica próximo a Hipona, ao porto de Hipona, a cidade de Hipona. Daí o fato de Agostinho ser chamado de Agostinho de Hipona. Essa proximidade fará com que Agostinho também seja nomeado padre e bispo nessa segunda cidade, Hipona, uma cidade bem próxima de Tagasta, a cidade natal de Agostinho, repito. Enfim, no ano de 383, Agostinho contava com uma idade entre 28 e 29 anos. Enfim, nesse ano de 383, Agostinho vai para Roma, vai morar em Roma. No ano seguinte, 384, quando contava entre 29 e 30 anos, ele consegue o cargo de professor de retórica imperial. Um cargo ligado ao Tribunal Provincial de Milão, ou seja, a política, a administração de Milão. Enfim, perto do poder, Agostinho experimenta o luxo, experimenta o próprio poder, o prestígio social, uma vida que será eliminada ou ultrapassada, abandonada quando se converter ao catolicismo e se tornar padre. Agostinho então tem duas vidas. Essa primeira vida é a vida de um orgulhoso intelectual, de um orgulhoso funcionário da administração de Milão. Enfim, esse é o ano de 384. O jovem e ambicioso Agostinho chega ao poder em Milão. 2 anos depois, em 386, Agostinho está lendo uma biografia que conta a história de uma figura cristã, Antônio do Deserto, biografia escrita por Anastácio de Alexandria. Essa leitura faz Agostinho tomar uma decisão. A decisão, ele estava então com 31, 32 anos, o ano, repito, é 386, enfim, nessa idade de 31 ou 32 anos, Agostinho toma uma decisão após essa leitura cristã. Irá se converter ao cristianismo católico, ao catolicismo, ao cristianismo. No ano de 387, após essa decisão, um ano após ela, Agostinho, enfim, é batizado dentro do catolicismo. Agostinho, quando é batizado, no ano de 387, está com uma idade entre 32 e 33 anos de idade. No mesmo ano, em 387, após o seu batismo na Igreja Católica, Agostinho volta a Tagasta
e inicia a sua vida de ascese, de asceta. Veremos isso já já. O que é ascese? O que faz uma asceta? O que é o ascetismo? Volta então a Tagasta. O ano é 387, o ano de batismo de Agostinho na Igreja Católica, o ano em que ele está entre 32 e 33 anos de idade. Enfim, voltando a Tagasta, ele vende quase todos os seus bens materiais, quase todo o seu patrimônio para fazer doações aos mais pobres. Eu disse que ele vende quase todo o seu patrimônio para essas doações. Por quê? A outra parte, a menor parte do seu patrimônio, será direcionada para a formação de uma ordem religiosa, que será a Ordem Agostiniana de Tagasta, a Ordem dos Monges Agostinianos. Enfim, Agostinho estava entrando em um caminho que não teria mais volta, o caminho do cristianismo. 4 anos depois, o ano é 391, Agostinho está entre 36 e 37 anos de idade. Ele lê uma passagem bíblica, uma passagem que convida o pecador, que convida aquele que é dominado pelos desejos e vontades da carne a ser cristão, a abandonar a carne e entrar no cristianismo. Lendo essa passagem bíblica, conta a história, e sendo influenciado por sua mãe, que seria Santa Mônica, que se tornaria Santa Mônica, enfim, influenciado pela leitura e pela mãe, Agostinho se torna, aos 36, 37 anos de idade, padre em Hipona. Alguns anos depois, no ano de 397, mais ou menos 8 anos depois, Agostinho de Padre se torna bispo em Hipona. Esse cargo, o cargo de bispo, Agostinho ocupará de 397 em Hipona, repito, até o ano de 430, quando falecerá. Vendo o Império Romano sendo invadido pelos povos bárbaros germânicos, no caso do norte da África, os povos vândalos. Isso marcará profundamente a concepção de história de Agostinho, veremos daqui a pouco. Enfim, Agostinho deixou para nós cerca de 93 obras divididas em 282 livros ou partes, segundo o historiador Daniel Hopes. São tratados de filosofia, tratados de teologia, são cartas, são sermões, são comentários sobre a Bíblia, uma vasta obra. Enfim, entremos então na sua filosofia, na sua base filosófica. A primeira base filosófica que norteará o pensamento de Agostinho é o maniqueísmo. Enfim, maniqueísmo é uma doutrina de origem confusa, uma doutrina sincretista, uma crença sincretista, uma filosofia que se mistura a várias religiões, enfim, o maniqueísmo não é uma religião especificamente, com regras específicas. Ele é mais uma forma de se entender o universo, é mais uma forma de se entender o mundo, uma filosofia de vida, por assim dizer. E o que diz, em síntese, em resumo, o maniqueísmo, que surgiu na Pérsia, no Império Persa? Esse maniqueísmo, vale dizer, que surgiu no Império Persa, se difundiu no Império Romano, e a Argélia, a cidade de Tagasta, atual Souk Ahras, essa região da Argélia pertencia ao Império Romano. O maniqueísmo, tendo surgido na Pérsia, foi difundido dentro do Império Romano nos séculos 3 e 4, nos anos 200 e 300 depois de Cristo. Enfim, quando Agostinho nasce então em 354, o maniqueísmo estava em plena difusão dentro do Império Romano, dentro da própria Argélia. Enfim, em síntese, afirma o maniqueísmo que existem 2 reinos, 2 domínios, 2 forças cósmicas disputando o poder. Essas forças cósmicas estão destinadas a lutar até o fim, e o fim será a vitória do bem contra o mal. Mas o que seria o bem? O bem seria a alma, o bem seria a luz. Luz, alma e bem são a mesma coisa. E o que se opõe à alma, e o que se opõe ao bem, e o que se opõe à luz? O que se opõe à luz são as trevas, o que se opõe ao bem é o mal, mas o bem
mas o mal, perdão, e as trevas são representados pelo quê? Se o bem é a alma, o mal, obviamente, é o corpo, é a carne, são os desejos e as tentações da carne. O maniqueísmo, por exemplo, excluindo a carne como um elemento válido do ser humano, excluindo a carne, repudiando a carne, o maniqueísmo sugeria que os seus seguidores, os seus adeptos, os seus, os seus fiéis, não comessem nenhum produto de origem animal. A carne é o fim, é as trevas, a carne está nos domínios do mal. Não comer nenhum produto de origem animal, não praticar a reprodução. Quando reproduzimos, estamos praticando o ato talvez mais carnal de todos, o sexo. E o sexo, juntando dois corpos, produz um terceiro corpo. É a continuidade da carne. É preciso que todos então sejam assexuados. É preciso que todos não comam carne humana para que, enfim, a humanidade se purifique, se torne puramente alma. Maniqueísmo. O bem só é atingido por meio dessa ascese. E o que seria então a ascese? Ascese, para os gregos, isso é uma definição que o Ocidente conhece amplamente. Ascese é o autocontrole, é controlar o próprio corpo, é controlar a própria mente, a própria vontade. Lembremos de Platão. Platão, na sua teoria da tripartição da alma, afirmava que todo ser humano possui três almas, três personalidades: a alma racional, a alma apetitiva e a alma irascível. A alma apetitiva, também chamada de alma concupiscente, concupiscível. Enfim, o que é a alma apetitiva? Localizada, segundo Platão, é uma imagem que ele nos dá, tá? Isso não quer dizer que seja realidade, é uma imagem, é uma metáfora. A alma apetitiva está na região do baixo ventre, umbigo para baixo, incluindo as pernas. A alma é a personalidade que deseja, que quer. É ela que tem fome, apetite, é ela que tem impulsos sexuais, impulsos destrutivos, egoístas. Ela tem que ser controlada. No peito mora a personalidade, a alma irascível, a alma que quer lutar. Se ela não for controlada, ela fará do homem um assassino, mas se ela for controlada, ela fará do homem um sujeito que protege a sua vida e protege a vida dos seus semelhantes. É a alma que, quando bem controlada, se torna a alma do soldado. A outra alma, a alma apetitiva que nós falamos, quando bem controlada, se torna a alma do trabalhador, daquele que canaliza o seu desejo daquele que desvia o seu desejo para o trabalho, para a produção no comércio, no artesanato, na agricultura, enfim, no pastoreio. Platão havia previsto uma ideia do Freud, a ideia de sublimação, que é o desvio da libido, da energia de vida, para a construção por meio do trabalho da própria civilização. Enfim, bem, quem controla a alma irascível, transformando ela na alma de um soldado, na alma protetora? Evitando que ela seja uma alma assassina? Quem controla a alma apetitiva, evitando que ela seja autodestruidora, destruidora, egoísta e transformando-a em alma de trabalhador? Quem faz isso é a alma racional, é a razão, é o pensamento, é a reflexão. Enfim, essa ideia de ascese dos gregos passava pelo controle por meio da razão, controle do próprio corpo, controle da própria vontade, da própria mente. É a razão, é a reflexão que conduz o ser humano ao certo e ao errado, que conduz o ser humano ao caminho da verdade e não ao caminho da mentira. Para o maniqueísmo, a ascese é mais radical. Esse controle do corpo vai levar ao próprio fim do corpo, afinal o corpo não vai mais se reproduzir. O corpo vai desaparecer, não haverá mais corpos, não haverá mais carne. Enfim, a ascese dos gregos buscava esse autocontrole do corpo para que houvesse um homem racional, reflexivo, que soubesse chegar à verdade das coisas. A busca filosófica pela verdade. A ascese maniqueísta é um pouco mais radical. E a ascese cristã? A ascese cristã, já adianto, está no meio termo, porque ela prega
que nós devemos entender que a carne é viciosa, a carne nos vicia, a carne apaga, ofusca a nossa alma, que busca sempre Deus, que busca sempre a verdade divina. Então o católico deve praticar jejuns, o católico não deve viver uma vida de ambição material, enfim, ele deve ter esse certo controle do próprio corpo para buscar a Deus. Isso, em síntese, é o maniqueísmo, essa ascese radical. Isso influenciou muito Santo Agostinho. A outra influência vem dos gregos, de Platão. Platão, do qual falamos agora dentro da teoria da tripartição da alma, afirmava que há dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O que é o mundo sensível? É o mundo que nós conhecemos pelos nossos sentidos. É o mundo que vemos, que cheiramos, que experimentamos pelo paladar, que tateamos, que ouvimos. Esse mundo dos sentidos, esse mundo físico é um mundo mutável. As coisas mudam por quê? Porque não são perfeitas, são falsas, se corrompem. Essa era uma expressão usada muito pelos gregos. As coisas do mundo se corrompem, apodrecem, mudam de figura porque não são perfeitas. Mundo sensível, mundo mutável, mundo que apodrece e se corrompe, é um mundo falso. É um mundo de sombras. Essa era a imagem platônica. No mito da caverna, Platão expõe isso. A caverna é o quê? A caverna são os nossos sentidos. Nossos sentidos apenas entendem as sombras projetadas na caverna, projetadas no nosso corpo. As sombras são esse mundo irreal, falso, esse mundo físico. E elas são captadas, projetadas pelo nosso corpo, que é a caverna, que são os sentidos, né? Enfim, esse mundo deve ser abandonado. Qual mundo deve ser colocado no seu lugar, buscado no seu lugar? O mundo inteligível, o mundo compreendido pela razão, pelo pensamento, pela reflexão. Quando pensamos, quando refletimos, chegamos a verdades que não se corrompem, a verdades que terão que ser aceitas por todos. No mito da caverna, Platão coloca a verdade como o sol. O sol é visto, é sentido, sim, mas não pode ser atingido. Assim é a verdade. A verdade não pode ser atingida por ninguém. A verdade é absoluta. Ela não pode ser dominada por ninguém, mas todos devem buscar a verdade. Buscar a verdade. Esse mundo da verdade era o mundo das ideias, segundo Platão, o mundo da perfeição, da verdade, da solidez, onde nada é enganado. Enfim, essa ideia de dois mundos, um mundo verdadeiro e um mundo falso, será muito influenciadora na vida de Agostinho, na vida filosófica de Agostinho. Vamos lá então, qual o resultado dessas duas influências? Como Agostinho mesclou o maniqueísmo ao platonismo? Comecemos então, para encerrar essa videoaula, a falar da concepção histórica na filosofia de Santo Agostinho. E na próxima aula, tratando sempre, para que vocês percebam claramente dessas influências de Platão e do maniqueísmo, enfim, na próxima aula, tratando dessas influências, vamos entender outros conceitos básicos da filosofia agostiniana. Mas, como é a concepção histórica de Agostinho? Para Agostinho, o mundo teve um princípio. Qual foi o seu princípio? A criação. Depois que o mundo foi criado, os homens foram criados. E aí, qual é o princípio da história dos homens? Não é quando Deus cria Adão e Eva, mas quando os homens cometem o pecado original. Quando Adão e Eva cometem o pecado de almejar, ambicionar conhecer Deus, os segredos de Deus, quando Adão e Eva desejam ser então o próprio Deus, enfim, esse Deus expulsa os dois e os coloca na terra. O que é a terra? O que é a história? Aqui estava o paraíso. No paraíso, na perfeição, nada muda. Afinal de contas, se está perfeito, para que mudar? Havia uma vida plenamente feliz, não se tinha que trabalhar para se conseguir o que comer, para se conseguir abrigo. Afinal de contas, Deus dava o abrigo, Deus dava a comida, não faltava nada, não faltava saúde, não havia a morte que ceifava as vidas, não havia tristeza, plenitude, felicidade, perfeição. E aí, Adão e Eva cometem o pecado, enfim, comem do fruto proibido do fruto da ambição de querer ser Deus e caem daqui para a história, para o mundo. Quando falamos de mundo e história, falamos da mesma coisa nessa perspectiva filosófica.
Ou seja, caímos em um lugar onde existe a falta. Se algo nos falta, procuramos, trabalhamos. Se algo nos falta, buscamos. Se algo nos falta, nos entristecemos. Trabalhamos para conseguir a comida, para conseguir o abrigo, temos medo da doença, da morte, ficamos tristes porque perdemos amigos, porque perdemos pais, familiares. Enfim, é um mundo de desgraças, de luta, de falta, de ausência, de imperfeição. As coisas mudam. É um mundo mutável, é um mundo que apodrece, é um mundo platônico. Esse é o mundo surgido pelo pecado original. Aqui, vocês começam a entender essa influência de Platão sobre Agostinho. Enfim, como a história para Agostinho é linear, essa linha terá um fim. Não é um ciclo, não é uma visão cíclica. Qual será o fim dessa visão, dessa história linear? O reino de Deus, a cidade de Deus. Repito, a cidade dos homens, é isso que Agostinho fala desse mundo histórico. A cidade dos homens são os estados, os povos, os reinos que, na falta de água, na falta de terras, na falta de comida, na sede por poder, entram em guerra. Guerras, poder, ambição, sofrimento, dor, desgraças. É um instinto do ser humano animal, do ser humano que caiu na história, é um instinto que busca o que lhe falta, seja comida, seja poder sobre os outros, enfim. Isso é a história do reino dos homens, da cidade dos homens, uma história que, segundo Agostinho, terminaria com a queda de Roma. Agostinho observava que Roma caía. Lá em Hipona, no norte da África, assistia às invasões dos povos vândalos, que era uma tribo que vinha da Germânia, o atual norte da Europa. Enfim, esses bárbaros do norte da Europa invadiam todos os territórios romanos porque estavam pressionados pelos hunos. Interessante notar que entre os anos 200 e 300 havia muito a colaboração entre bárbaros e romanos. No regime da federação, neste mesmo canal, vocês conseguem assistir a uma videoaula sobre os povos bárbaros e as suas invasões sobre Roma. Se eu não me engano, são 2 videoaulas que tratam disso, de quem eram os bárbaros e das suas invasões iniciais contra os romanos. Enfim, nesse regime de federação, os bárbaros conseguiam terras dos romanos, conseguiam cargos militares importantes e a proteção do exército romano. E ainda por cima vendiam escravos de outras tribos para os romanos. Em contrapartida, eles pagavam impostos para os romanos, forneciam soldados, ajudavam os romanos em guerra, mas essa aliança terminou quando os povos hunos, lá no século V, nos anos 400, no final da vida de Agostinho, pressionaram, vindos lá da Ásia Central, pressionaram os germânicos e os germânicos pressionaram os romanos. Isso mostra que a história, quando mostra que será pacífica, quando mostra um casamento entre romanos e bárbaros, logo mostra a sua face verdadeira, a face da falta. Os hunos querendo comida, terra para suas pastagens, ouro, prata, saques, e empurram os bárbaros germânicos contra os romanos, que a partir daí vão buscar segurança. Todo mundo buscando segurança, buscando algo que lhe falta: paz, comida, terra, enfim, ouro, prata, ambição. Isso terminaria quando Roma caísse. Isso era um alerta, aliás, uma mensagem para os romanos: somente Cristo salvará. Por quê? Porque depois que Roma cair, haverá a construção da cidade de Deus. Aliás, a partir do nascimento de Cristo, começou-se a construir a cidade de Deus, que não está aqui, mas está lá em cima, o reino dos céus, o reino da verdade, onde não há falta, onde não há guerra, porque a guerra só existe quando alguém tem uma coisa, não tem uma coisa que o outro tem. No céu tudo é igual, tudo é perfeito, tudo é pleno, todos têm tudo de que precisam. Enfim, aí está a visão platônica. Para alcançar o mundo perfeito, eu tenho que destruir, deixar que se destrua esse mundo material, esse mundo dos sentidos. Aí está também a influência do maniqueísmo. O bem é o quê? É a abdicação desse mundo de riquezas.
Dê a César o que é de César, dê ao império dos homens o que é dos homens, a sua ambição, o seu ouro, a sua prata, abdique disso para que a sua alma seja salva e encontre o bem que é espiritual e não material. Encerro essa aula e na próxima videoaula falaremos sobre os principais conceitos de Santo Agostinho partindo dessa concepção histórica e das influências do maniqueísmo e do platonismo na filosofia agostiniana. Até lá, muito obrigado por enquanto.